Talvez uma das maiores fake news nos dias de hoje é de que as vacas elas estejam destruindo o planeta. Eu acho interessante que essas pessoas que utilizam carvão, óleo diesel para gerar energia elétrica, eles estejam preocupados com o metano das vacas. Mas vamos entender como isso funciona. Vamos acompanhar o ciclo completo do carbono. Eu estou aqui numa fazenda, aqui no interior do Brasil, uma fazenda típica. Nessa atmosfera, aqui nesse ar, você tem moléculas de carbono. Imagine 10 moléculas de carbono aqui nessa atmosfera que serão absorvidos por esse pasto. Por esse pasto, através da fotossíntese, ele absorve essas moléculas, esses átomos de carbono. E é interessante que essa fazenda, eu estou aqui numa época de seca, que há vários dias que não chove, esse tipo de pastagem nós humanos não conseguimos utilizar isso para consumo. Somente os ruminantes, somente as vacas conseguem aproveitar através dessa pastagem que eles estão tendo aqui, converter isso em alimentos. E essas vacas, imagine essas 10 moléculas de carbonos, eles absorvem isso, pastando esse carbono que está armazenado na planta. Dessas 10, uma dessas moléculas, essas vacas vão utilizar para a sua transformação, para o seu crescimento e na produção de carne ou de leite. Quando eu consumir essa carne ou beber esse leite, eu vou ingerir esse carbono e depois eu vou reemitir ele para a atmosfera. Mas dois desses átomos, essas vacas também, elas vão utilizar para elas e depois vão reemitir isso através da sua respiração. Mas os últimos 7 átomos de carbono, eles vão ser remetidos através da ruminação da vaca. Os 3 primeiros átomos não contam para a emissão de carbono, mas esses 7 átomos restantes, esses sim, eles saem como metano. É com esse metano que alguns cientistas climáticos gostam de culpar a vaca. É o metano, aquele gás emitido pelo arroto da vaca. Mas vamos acompanhar esse ciclo. Esses 7 átomos de carbono, o metano da vaca, eles reentram na atmosfera com uma grande diferença do gás carbônico. O metano, em aproximadamente 10 anos, ele é destruído por um processo chamado oxidação, enquanto o gás carbônico leva mais de 1000 anos. Assim, essas 7 moléculas elas vão se quebrar, vão ser transformadas em gás carbônico e água, completando este ciclo. O que isso significa? Que esse metano faz parte de um sistema importante de ar, solo, grama e animal. É o ciclo natural, totalmente diferente dos combustíveis fósseis. O petróleo, ele provém do carbono antigo que ficou preso no subsolo durante milhões de anos. E quando ele é extraído, adiciona um novo carbono à atmosfera. Isso sim que polui. Por isso, quando os humanos comem essas cadeias carbônicas na forma de leite ou carne e depois os liberam como CO2, fechando o círculo, é como se tivesse uma grama tirando esse CO2 do ar. Esse ciclo não pode influenciar o clima ou aquecê-lo, porque nenhum CO2 adicional ele foi criado. Resumindo, o que esta vaca está arrotando hoje de metano, uma quantidade basicamente igual foi destruída pela oxidação. O balanço geral desse impacto no efeito estufa destas vacas aqui é zero. Portanto, não há adição de metano ou de aquecimento. Para você entender melhor esse sistema que nós escrevemos, imagine uma banheira. Uma banheira onde você tem uma torneira, você abre a torneira, no caso dos combustíveis fósseis, começa a encher essa torneira e essa água que sai é como se fosse a liberação do gás carbônico, enche e ele começa a liberar gás carbônico na atmosfera. Mas no caso das pastagens ou das vacas, é como se tivesse um ralo, como nós descrevemos, e esse ralo ele vai reabsorvendo todo esse gás carbônico. Então não há essa comparação entre a vaca e o que acontece com os combustíveis fósseis. É só você imaginar que há muitos anos o número de ruminantes era muito maior, ou de animais que arrotavam. Se você pegar, por exemplo, tenta imaginar o número de bisões, de alces que haviam nas pradarias americanas ou na África. Por exemplo, na África se estima há 500 anos que você tinha mais de 26 milhões de elefantes. E só esses elefantes, naquela época, eles emitiam mais metano do que todas as vacas hoje na Europa. E se naquela época, 500, 700, 1000 anos, eles não aqueciam
a atmosfera, o clima de uma maneira geral, por que eles vão aquecer hoje? Então, você querer comparar o gás metano emitido por uma vaca dessa com o combustível fóssil que emite efetivamente o gás carbônico, não é comparação, isso não é ciência. Ou seja, você querer tratar uma vaca dessa como se fosse uma petroleira, isso é ativismo. Nós não somos produtores de metanos. O que nós somos, nós pecuaristas, criadores, nós somos produtores de alimentos. Isto é ciência.